À noite, enquanto eu trabalhava horas extras, eu estava sentado no vaso sanitário assistindo a um filme. De repente, ouvi um estrondo. A porta do banheiro foi arrombada. Isso me fez me tornar um homem de verdade por 3 segundos. Justo quando eu me levantei para xingar alguém, acabei vendo, para minha surpresa, minha chefe. Neste momento, suas bochechas estavam vermelhas. Sua respiração estava anormalmente acelerada. Ela havia perdido completamente a frieza habitual. Eu só vi Ning Moshui com uma expressão quase de súplica em seus olhos me olhando. Ela disse com uma voz rouca e apressada: "Rápido! Leve-me embora!" Eu fiquei paralisado. Ela estava segurando firmemente algo. Parecia que estava usando todas as suas forças para resistir a algo. O que? Ao ouvir isso, eu fiquei completamente confuso. Uma sensação de frio subiu pela minha coluna. A situação era urgente. Não havia tempo para eu pensar em toda aquela trama e conspiração. Olhando para Nin Moshui se debatendo em dor, ela parecia quase ter perdido a consciência. Não tive tempo de pensar muito. Levantei a calça. Dei um passo rápido à frente. Inclinei-me e a abracei horizontalmente. No entanto, eu tinha acabado de sair do escritório com Nin Moshui nos braços. Ela em meus braços, devido à intensidade do momento, perdeu completamente a razão. Ela começou a se agitar inquietamente. Suas mãos se agarraram instintivamente ao meu pescoço. Ela emitiu sons quentes com a boca. Suas bochechas quentes esfregavam-se contra meu pescoço sem parar. O que me deixou ainda mais arrepiado foi que suas pequenas mãos quentes começaram a agir sem controle, puxando descontroladamente a gola e os botões daquela cara. Vestido de trabalho caro que ela usava. Ela parecia achar difícil suportar o calor intenso, e queria se refrescar com isso. Ei! Minghe! Fique acordada. Não se mova. Eu estava ansioso e com medo. Rápido, tentei segurar suas mãos descontroladas, observando-a com suas roupas desarrumadas, com um semblante confuso. Estava coberto de suor frio na testa. Se eu realmente estivesse segurando uma mulher que estava se puxando, correndo para o pronto-socorro. Nem consigo imaginar essa cena. Além do mais, essa não é uma mulher comum. Ela é a famosa, a designer de gelo, Ning Moshui. As manchetes de amanhã com certeza vão explodir. Mas, felizmente, minha casa fica perto da empresa. A pé, leva apenas 5 minutos. Eu mordi os lábios. Tomei uma decisão rapidamente. Só posso levá-la para casa primeiro. Vou voltar e limpar com um pano frio, para ver se consigo acalmá-la um pouco. Não hesitei mais. Abraçando Nin Moshui, cujas roupas estavam completamente desordenadas, corri rapidamente em direção ao meu pequeno apartamento alugado. Da empresa até minha casa. A distância em linha reta é realmente curta, mas esses breves 5 minutos de caminho, eu senti como se tivesse passado um século tão longo. Nin Moshui, que estava em meus braços, devido à situação, já havia perdido completamente o juízo. Seu corpo quente se contorcia inquieto em meus braços. Instintivamente, procurava por um pouco de frescor. Inconscientemente apertou ainda mais o corpo contra mim. Meu lar é um pequeno apartamento padrão de um quarto e uma sala. Embora a mobília seja simples, está razoavelmente limpa. Eu a ajudei a se levantar com um pouco de esforço. Seu corpo macio estava colado ao meu. Isso fez meu coração disparar. Primeiro preciso deixá-lo esfriar um pouco. Precisamos nos acalmar. Eu murmuro para mim mesmo. Virei-me e entrei no pequeno banheiro. Abri a torneira. Desenrosquei a torneira. Pretendi pegar uma toalha para limpar seu rosto e mãos. Quando voltei para o quarto com a toalha molhada, a cena à minha frente quase me fez deixar a toalha cair no chão. Nin Moshui em cima não sabia que já havia começado a fazer isso sozinha. Coloque todas as roupas externas em seu corpo. Sob a luz amarelada do farol, de maneira inesperada, mostrava um pouco de pureza e fragilidade, em contraste com sua imagem habitual de competência e força, que formava um grande contraste. Senti minha garganta um pouco seca. Imediatamente desviei o olhar, tentando não olhar mais. Olhos que não veem, coração que não sente. Eu repetia isso mentalmente. E, com coragem, fui até ela, tentando não olhar para o corpo dela. Estendi a mão para gentilmente limpar sua testa com a toalha. No entanto, assim que minha mão se aproximou, Nin Moshui pareceu perceber. De repente estendeu os braços e me abraçou apertado pelo pescoço. Meu corpo instantaneamente ficou rígido, e pensei de maneira confusa em minha cabeça. Falando nisso,
De acordo com o desenvolvimento típico desse tipo de romance, eu não deveria me comportar como um Liu Xiaohui agora? Dito isso, no dia seguinte, a protagonista acorda. Geralmente, isso aumenta a simpatia por ela. E então, talvez a relação possa evoluir naturalmente. Mas Ning Moshui em meu colo parece completamente alheia à minha luta interior. Em vez disso, ela pressiona o rosto em meu pescoço, com um tom de voz entre choroso e dengoso. Ela pede de forma confusa: estou me sentindo tão mal agora. Rápido, me ajude. Quem consegue suportar isso? A última barreira em meu coração desmorona sob a sedução de Ning Moshui. Sob o toque inconsciente de Ning Moshui, a última corda da razão em minha mente também se rompe. 2 horas depois. A noite ainda é longa. Eu mantenho os olhos abertos, olhando para o teto de forma um pouco confusa. Meu coração está extremamente complicado. Embora o corpo sinta uma sensação de fraqueza e cansaço, mas Deus, por alguma experiência sem precedentes, estava excepcionalmente excitado. O quarto estava tão quieto que quase podíamos ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Eu lentamente virei a cabeça, com a luz suave da lua que entrava pela janela. A primeira coisa que vi foi um rosto sereno e absolutamente bonito. Ning Moshui estava enroscada em meu braço, como um gato cansado. Ela se aninhava em meu braço. Naquele momento, ela se tornou incrivelmente adorável, com um toque de fragilidade. Meu coração perdeu o controle e pulou uma batida. Instintivamente, eu estendi a mão, querendo gentilmente afastar uma mecha de seus cabelos encharcados de suor. No entanto, foi nesse momento que meu olhar se desviou para baixo, quando eu percebi um pequeno pedaço de um vermelho intenso e ofuscante. Meu corpo inteiro ficou como se tivesse sido atingido por um raio, e eu imediatamente despertei daquela vaga doçura. Isso é, justo nesse momento, um som mecânico sem emoção de repente ecoou na minha mente, detectando que o anfitrião teve contato profundo com uma mulher de 80 pontos ou mais. O sistema de deidade riqueza foi oficialmente ativado. Sistema. Eu me levantei abruptamente, sem me importar com o movimento ao meu lado. Com uma expressão de incredulidade. Eu vivi mais de 20 anos. Finalmente, eu tenho um sistema. Não estou sonhando, certo? Este sistema se dedica a ajudar o anfitrião a se tornar um verdadeiro vencedor da vida de nível divino. A principal função é classificar personagens com 80 pontos ou mais. Quando o nível de afinidade da personagem-alvo com o anfitrião alcançar 30 pontos, o ativo atual do anfitrião receberá um aumento de 3 vezes. Se a afinidade alcançar 40 pontos, o aumento será de 4 vezes. E assim por diante. O máximo pode chegar a 100 pontos, correspondendo a um aumento de 10 vezes. Quando o anfitrião receber qualquer recompensa do sistema, há uma certa probabilidade de desencadear um golpe crítico de sorte. Quanto maior a beleza da personagem-alvo, e quanto maior a afinidade atual do anfitrião, maior será o multiplicador do golpe crítico. Função de assistência do sistema. Oportunidade de ouvir a voz do coração uma vez por dia. Poderes descobrir os verdadeiros pensamentos internos do alvo designado. O mercado do sistema já foi ativado. Mais funcionalidades avançadas. Marca registrada. O anfitrião deve explorar ou atender a condições específicas para desbloquear. Isso é tão incrível. Meu coração está batendo forte. Rapidamente, rezei em silêncio. Mercado do sistema. Deixe-me ver. Uma lista de produtos virtuais se desenrolou diante de mim. Caramba! Tão caro! Eu dei uma olhada rápida. Está quase me fazendo chorar. Mas os preços também me deixaram surpreso. Desde um cupom de desconto de R$ 5 para Lamborghini, até mesmo algo que afirma poder vender a escritura da Casa Branca. No entanto, esses ativos reais são todos fictícios. O mais importante deve ser esses pontos de atributo e habilidades permanentes. Domínio de piano iniciante. R$ 300.000. Te dá instantaneamente um nível de desempenho em piano iniciante. Habilidade de luta iniciante. 000.000 reais. Valor de charme 1. 000.000 reais. Habilidades iniciais custam dezenas de milhares. Quem pode pagar por isso? Eu lamento. Ver meus atributos. Personagem, Xiao Yi. Valor 4.000 yuan. Um valor de força 4. Média de 5 para homens adultos. Valor de charme 78. Média de 60 para pessoas comuns. Realmente é uma pessoa comum sem habilidades de batalha. Uma frase. Então pensei em algo.
Posso ver o Ning? Personagem Nin Moshui. Idade 26. Cargo: CEO da Liren International. Valor de charme 96. Nível de afinidade 15. Status: solteiro. Uau! Valor de charme 96. Não é de se admirar que seja tão encantador. Eu respirei fundo. E então notei o nível de afinidade. Apenas 15 pontos. Olhei para Nin Moshui ao meu lado, que ainda estava assustada. A situação se tornou mais complicada. A noite já estava avançada. O som do sistema na minha mente também foi se acalmando. Olhei para Nin Moshui ao meu lado, que estava calma e serena. Meu coração estava cheio de emoções. Deixa pra lá. O que tiver que ser, será. As coisas mais importantes também podem esperar até amanhã. Eu ajustei suavemente minha posição. Atraí seu corpo macio para meus braços. Sentindo o perfume suave de seu cabelo, eu também fui me entregando ao sono. Na manhã seguinte, eu fui acordado por um barulho de roupas se arrastando. Abrindo os olhos sonolentamente, eu vi Ning Moshui de costas para mim, parada vestindose. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, revelando suas curvas elegantes. O ar estava repleto de uma embaraçosa sensação indescritível. Minha cabeça ainda estava um pouco confusa. Tudo o que aconteceu na noite passada era como um filme, passando em fragmentos na minha mente. Eu limpei minha garganta seca. Reuni coragem para falar. Ning, aquele incidente da noite passada. Eu vou me responsabilizar por você. Responsabilizar-me. Ning Moshui parecia ter ouvido a piada mais engraçada do mundo, formando um sorriso extremamente sarcástico. Ela soltou uma sequência de risadas gélidas. He. Responsabilizar-se. Olhe bem para si mesmo. Olhe para mim novamente. Então você me diz. Como você se responsabiliza? Com aquele salário magro que você consegue, para apenas sobreviver, é isso? Ou então, com esse lugar que só tem 4 paredes e uma aluguel onde você não consegue encontrar uma mobília decente? Ela estendeu seus longos dedos e deu uma batidinha na saia justa que estava vestindo. Sua voz se tornou um pouco mais aguda. Você sabe quanto custa essa saia que estou usando? 110. Exatos 100 mil. É o que você ganha trabalhando arduamente por um ano sem comer ou beber. Isso compra apenas um retalho dela? Um simples jantar que eu faço por obrigação. Pode até ser equivalente às suas economias de meio ano de trabalho duro. E agora você tem a cara de pau de estar na minha frente. E ainda falar sobre responsabilidade? Você não acha que essas duas palavras saindo de você são por si só uma ofensa a mim? Você mal consegue se sustentar. E ainda quer se responsabilizar por mim? É uma grande piada. Eu fiquei sem palavras diante da série de perguntas dela. Um pouco de coragem surgiu em meu coração. A coragem foi instantaneamente destruída. É verdade. Meu salário mensal é tão pouco. Depois de descontar o aluguel e a conta de luz, o que sobra não é nem suficiente para uma refeição dela. O que eu posso usar para assumir a responsabilidade? Senti uma profunda vitalidade. Ela levantou levemente o queixo. Seus olhos estavam cheios de desprezo e distanciamento. Cada palavra era como uma flecha gelada. Ela me atingiu com força. Eu já vi todo tipo de homem. Homens que querem subir na vida. Desde aqueles com bilhões de patrimônio, que podem facilmente agitar as águas do mercado, até aqueles que voltaram do exterior. Príncipes autodenominados com vários tipos de prestígio. Filhos de famílias renomadas, que são impossíveis de contar. Com apenas um gesto meu, eles vêm e vão a meu chamado. O que você acha que é? Ontem à noite. A noite passada foi apenas um momento de confusão para mim. Ou, mais precisamente, foi você quem teve uma sorte inacreditável. Apenas pegou uma grande vantagem. Ela hesitou. O sarcasmo se tornou mais profundo. O tom também se tornou mais cruel. Aos meus olhos, você não é diferente daqueles homens que tentam de tudo para obter vantagens de mim. Na verdade, você é ainda mais desprezível que eles. Pelo menos alguns deles ainda podem me trazer algum benefício real. E você? O que você pode me dar, além de me causar aborrecimentos e trazer esse tipo de problema vergonhoso? Você não vale nada. Portanto, guarde essa sua retórica ridícula e barata de responsabilidade. O que aconteceu na noite passada, vamos considerar como um acidente. Vamos tratar como uma caridade para você, uma pessoa da base. Uma esmola para uma figura insignificante. Muito bem. Ao ouvir suas palavras, uma a uma, como lâminas congeladas, uma onda de estupefação passou pelo meu coração. Nunca imaginei. Ning Moshui,
Ning sempre teve uma imagem de Deus em meu coração. Agora, ela pode dizer coisas tão ácidas e cruéis, quase como palavras que ferem. Essa crueldade repentina me pegou de surpresa. Até senti um pouco de absurdo. Mas, ao mesmo tempo, quando meu olhar inconscientemente se voltou para aquelas marcas claras, que já estavam secas, fiquei sem palavras instantaneamente. Lembrei que ela estava tão convicta há pouco, enfatizando sua vasta experiência. Olhando novamente para aquelas marcas inegáveis à minha frente, só senti que não tinha palavras. Essa experiência deve ser algo que ela inventou, não é? Ning Moshue parecia perceber meu olhar. Ela também olhou na mesma direção. Quando ela viu aquelas marcas, seu corpo ficou levemente rígido. Nos olhos dela passou um lampejo de pânico e constrangimento. Eu notei que as suas bochechas, que antes eram pálidas, de repente também estavam suavemente coradas com um rubor quase imperceptível. A atmosfera, naquele momento, tornou-se um pouco sutil. Ning Moshue virou a cabeça de repente. Sua voz tinha um leve tremor difícil de perceber. Eu preciso ir trabalhar. Cuidese. Depois de dizer isso, ela parecia estar prestes a fugir, e caminhou rapidamente em direção à porta. Ning Dai. Eu fiquei surpreso por um momento, ao vê-la prestes a sair pela porta. Quase instintivamente fui atrás dela. Eu a segurei pelo braço por trás. Na pressa, cheguei a meio que envolvê-la em meus braços. Soltei-me. O que você está fazendo? Ning Moshue começou a gritar como um gato assustado. Ela lutava com força. Você ainda quer fazer isso de novo? Eu vou chamar a polícia. Não, Sr. Ming. Fique calmo. Qin Feng ficou surpreso com sua reação. Apressadamente explicou. Eu não quis dizer isso. É sua roupa. Sua roupa ainda não está bem vestida. A luta de Ning Moshue com a roupa parou. Olhou para ele com alguma dúvida. Qin Feng apontou para o corpo dela. Ning Moshue olhou para baixo instintivamente. Suas bochechas ficaram instantaneamente vermelhas. Quase parecia que ia sair sangue. Ela estava vestindo apenas uma saia preta justa, camisa branca na parte de cima. Ela apenas colocou uma manga de forma solta. O outro lado estava completamente aberto, revelando o que estava por dentro. Ela, de fato, acabou de repreender Qin Feng com este aspecto desleixado. Repreendeu Qin Feng por um bom tempo. Ela até quis sair de casa assim. Ning Moshue soltou um grito curto. Suas bochechas estavam vermelhas como camarões cozidos. Virou-se abruptamente. Correu de volta para o quarto como se estivesse fugindo. Qin Feng olhou para a silhueta apressada dela. Ele coçou o nariz, um pouco sem jeito. Também o seguiu. Queria ver se havia algo em que pudesse ajudar. Ele havia dado apenas 2 passos dentro do quarto. No entanto, Ning Moshue virou-se de volta como um furacão. Seu rosto ainda estava vermelho, mas seu olhar tinha um toque de raiva envergonhada e um tom de ordem. Por que você veio aqui? Sem esperar a reação de Qin Feng, ela saiu. Ele então estendeu as mãos e o empurrou com força para fora da porta. Com um estrondo, a porta foi fechada de forma impiedosa. Qin Feng ficou do lado de fora da porta, ouvindo, do lado de dentro, o som suave de alguém se vestindo novamente, e alguns gemidos baixos, reprimidos, de frustração. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Passou-se um bom tempo. A porta que havia sido fechada com força finalmente se abriu novamente. Ning Moshue saiu. Ela já havia trocado para a roupa de ontem. Aquela roupa profissional bem ajustada. E seu cabelo estava novamente arrumado. Recuperou o ar imponente e gelado que costumava ter na empresa. O charme radiante da diretora executiva. Mas ainda havia uma leve aparência de cansaço em seu rosto. Senhora Ning, você é realmente linda. Qin Feng olhou para a luz diante dele. Ning Moshue, radiante, fez um elogio sincero. Ao pensar na noite passada, ele percebeu que havia estabelecido uma relação íntima com uma bela mulher desse nível. Ele sentiu que tinha uma relação muito próxima. Seu coração foi preenchido por uma sensação de satisfação. Ning Moshue respondeu de forma indiferente. Ela lançou um olhar frio para ele. Eu vou para a empresa. Vamos considerar que o que aconteceu entre nós nunca ocorreu. Esqueça completamente. Dito isso, ele começou a se afastar. Aquela senhora Ning. Qin Feng rapidamente a chamou de volta. Ning Moshue parou. Ela franziu um pouco a testa. Tem mais alguma coisa? Que tal ficar e tomar um café da manhã antes de ir? Qin Feng tentou convidá-la. Com uma cautela que ele mesmo não percebeu. Ignorando a recusa decidida de Ning Moshue,
Mas agora são apenas 6 da manhã. A empresa ainda não abriu. Qin Feng apontou para a janela. O céu ainda estava um pouco escuro. Nin Moshui franziu ainda mais as sobrancelhas. Posso voltar para casa? Não, Sr. Lin. O olhar de Qin Feng caiu inconscientemente sobre ela. Notou que a maneira como ela andava parecia um pouco estranha. Já que veio, vamos tomar um café da manhã. Eu vejo que suas pernas parecem um pouco inconvenientes. Você está até mancando um pouco ao andar. Depois de comer, eu a levaria para o trabalho, tudo bem? Qin Feng também não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele sabia claramente que Moshui era cruel e fria. E até tinha um toque de maldade. Mas ele simplesmente não conseguia se controlar e queria se aproximar dela. Mantê-la perto. Talvez fosse um instinto de conquista do homem agindo. Ou talvez fosse o desejo de posse pela primeira vez, ou talvez apenas por causa de seu maldito e deslumbrante rosto. Mas, de qualquer forma, quando Qin Feng olhava para Ning Moshui à sua frente, uma intensa sede de desejo se agitou em seu coração. Ele queria fazer dela sua mulher. Ning Moshui lançou a ele um olhar complexo. E, por fim, sentou-os em silêncio à mesa. Isso foi como um consentimento tácito. Qin Feng ficou feliz por dentro. E rapidamente se virou para a cozinha para preparar o café da manhã. Ele só sabia fazer algumas coisas simples. Fritou 2 ovos, torrando 2 fatias de pão, e aquecendo uma xícara de leite. Enquanto ele estava ocupado, a voz fria de Ning Moshui veio de trás dele. Qin Feng, desista. Entre nós, isso é impossível. A mão de Qin Feng segurando o café da manhã ficou parada por um momento, mas logo se recuperou da normalidade. Colocou a comida diante dele. E então se sentou do outro lado. Ning Moshui não olhou para ele. Apenas encarava o leite à sua frente. Continuou a falar. Você pode achar que o que eu disse antes é uma humilhação para você. Mas na verdade não é. Eu só estou afirmando um fato. Eu, Ning Moshui, prefiro ser amante de algum homem rico e poderoso. A amante também não escolheria ficar com você. Um pobre que não tem nada. Qin Feng levantou a cabeça e olhou diretamente para ela. E se eu me tornar rico no futuro? Mesmo rico, você não me terá. Eu, Ning Moshui, finalmente olhei para ele, com um olhar que tinha um toque de desprezo e seu orgulho único. Eu, Ning Moshui, não sou uma mulher que pode ser comprada apenas com dinheiro. Qin Feng perguntou. Mas você disse que... Ning Moshui o interrompeu, com um tom que não admitia contestação. Dinheiro é a condição mínima para que eu, Ning Moshui, tenha qualquer conexão. A mais básica das condições. Você não consegue atender a essa condição básica. Do que estamos falando sobre estarmos juntos? Do que estamos falando sobre você ser responsável por mim? Você não acha isso ridículo? Aquela frase, você não acha isso ridículo, foi como uma agulha que feriu seu orgulho. E também o fez acordar da fantasia agradável da noite passada. E da ilusão irrealista deste momento. Ele despertou completamente. A juventude e a vergonha em seu rosto rapidamente desapareceram. Seu olhar tornou-se surpreendentemente calmo e firme. Ele empurrou suavemente o leite à sua frente. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para Ning Moshui. Sua voz não era alta, mas era excepcionalmente clara, com uma determinação que não deixava volta. Senhor Ning, você está certo. Eu não tenho nada agora. Falar sobre responsabilidade na sua frente. Falar sobre estarmos juntos. É realmente ridículo. Não tenho essa qualificação. Ele fez uma pausa. Mudou o tom da conversa. Seu olhar se tornou mais intenso. O que aconteceu na noite passada? Eu sei que você gostaria que isso nunca tivesse acontecido. Mas para mim, tem um significado diferente. Eu não vou usar isso para chantagear de maneira desonrosa. Mas Qin Feng falava de uma maneira excepcionalmente séria. Eu não estou disposto a deixar isso assim. Portanto, Sr. Lin, eu quero fazer uma aposta com você. Com o meu futuro. Apostando que você pode me olhar nos olhos. A possibilidade de me dar uma chance justa. Ele respirou fundo. E disse palavra por palavra. Você me dá um objetivo que você acha que eu não posso alcançar. Se eu conseguir, por favor, deixe de lado seus preconceitos. Me dê a qualificação para te perseguir. Para que você me conheça novamente. Se eu falhar, eu, Qin Feng, imediatamente desaparecerei de sua frente. O que aconteceu ontem à noite? Como você desejou. Tudo se dissipou. Não haverá dúvidas. O que eu digo, eu faço. Ning Moshui ouviu calmamente até o fim. Nos lindos olhos de Fênix.
Pela primeira vez por causa desse homem, relampejou uma nuance complexa. Não era mais apenas desprezo ou análise, mas sim uma pitada a mais de surpresa. E pelo seu impulso quase louco, que despertou um interesse que ele mesmo não havia percebido. Esse cara realmente tem sua graça. Sem fúria, sem súplicas, aceitando calmamente a diferença. E de uma forma clara e decisiva, usando o que aconteceu na noite passada como aposta, lançou um desafio a ele. Essas palavras têm mais impacto do que aquelas respostas vazias. Também o tornam mais difícil de ignorar. Nin Moshui ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, ele levantou o olhar. O canto de sua boca se curvou em um sorriso enigmático, de significado difícil de discernir, com algum significado ambíguo. Ele lentamente começou a falar. Tudo bem. Vamos apostar o que aconteceu na noite passada e o seu futuro juntos. Qin Feng, você tem coragem. Ele estendeu seus dedos longos e deu 2 toques na mesa, com firmeza moderada, como se estivesse fazendo a última confirmação. Em seguida, disse: Então, nossa outra presidente da Liren International, Gu Vankil. Presidente Gu, você deve conhecer, certo? Soube. Qin Feng respondeu imediatamente. O canto da boca de Nin Moshui se curvou em um sorriso significativo. O tom está um tanto frio e arrogante. Ou você faz com que Gu Vankil seja sua namorada de verdade, ou conquista o controle máximo da Liren Internacional. Desde que você consiga realizar qualquer uma dessas duas coisas, eu vou te dar uma verdadeira oportunidade de me perseguir. Um brilho passou pelos olhos de Qin Feng. Ele respondeu sem hesitar. Combinado então. Este acordo de hoje é certo. A atmosfera à mesa imediatamente ficou um pouco sutil. Ambos não disseram mais nada. Eles comeram rapidamente em silêncio. Este café da manhã cheio de pensamentos diferentes. Depois, Qin Feng insistiu em levar Ming Moshui, considerando o que aconteceu com ela na noite passada, e seu estado realmente não favorável neste momento. Ele não a levou para a empresa, mas a levou diretamente de volta para sua própria casa. Parado embaixo do prédio de apartamentos de luxo de Ming Moshui, observando um tanto vacilante, mas ainda mantendo uma postura orgulhosa, desapareceu no corredor. Qin Feng finalmente soltou um longo suspiro. Antes, na frente de Nin Moshui, aquela determinação de cortar os laços e ir até o fim, com um sopro do vento gelado, esfriou um pouco, seguido. O que se segue? Eram aquelas 2 tarefas impossíveis, que pesavam em seu coração como 2 montanhas. Qin Feng não pôde evitar um sorriso amargo. Esfregou com força as têmporas que ainda doíam. Antes de ter o sistema, qualquer um desses 2 objetivos, para mim, não faz diferença nenhuma em relação a voar para o céu. É pura ilusão de um louco. Nem mesmo em sonhos eu ousaria ser tão arrogante. Seu olhar se intensificou levemente. Uma pequena chama acendeu-se novamente em seu coração. Mas agora, com o sistema, tudo isso se torna possível. Conquistar a rica e bela. Casar com a fria presidente. Alcançar o auge da vida. Não são todos enredos padrão de romances com sistemas? Eu, Qin Feng, também deveria me levantar. Mas aquela pequena ambição que acabou de acender se apagou ao pensar no meu sistema inútil. Eu inconscientemente desanimei um pouco. O rosto de Qin Feng também ficou desanimado. Ele estava parado na beira da estrada. E, um pouco irritado, passou a mão no cabelo. Ele começou a xingar baixinho. Ele disse: Esse sistema de rico poderoso soa realmente impressionante. Mas como é que ainda não consegui ativá-lo? Não consegui ganhar nem um centavo com isso. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Os protagonistas das histórias, assim que ativam o sistema, não é que suas contas bancárias diretamente aumentam em bilhões de dinheiro de bolso, ou eles encontram artefatos antigos enquanto caminham. E perguntou-me sobre as técnicas perdidas. E se tudo der errado? Deveria haver um pacote de boas-vindas deslumbrante, não? Mas olha só a minha situação. O painel do sistema é tão simples quanto um produto sem marca. Além de agir como um juiz frio e impessoal ao dar notas para as mulheres bonitas, nem mesmo o capital inicial para um tutorial de novato ele tem. Ele se lembrou do caminho de volta levando Ming Moshui. Até se esforçou para se animar. Observou atentamente as mulheres na rua. O resultado o deixou tão frustrado que parecia que ia vomitar sangue. Usando os critérios de avaliação do sistema, mulheres que podem ser avaliadas com mais de 80 pontos. São praticamente 1 em 1 milhão. Seus olhos estavam quase como holofotes. Procurou por um bom tempo.
Apenas conseguiu ver uma ou duas que se encaixavam nos padrões. O objetivo da tarefa não apenas exige uma beleza absurda, e ainda é tão raro de se encontrar. Não tem um centavo de capital inicial. Este caminho de ricaço. Como se a partida já começasse com uma dificuldade de nível infernal. Sistema, você está brincando comigo? Quanto mais Kim Feng pensava, mais dor de cabeça ele tinha. Sentia que seu futuro era incerto. Deixa pra lá, vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Ele pensou para si mesmo. Na verdade, pensando bem, os requisitos deste sistema não são particularmente difíceis. Afinal, não há uma exigência obrigatória de que você deve conquistar alguém específico, contanto que você consiga encontrar uma mulher com uma pontuação de 80 ou mais. Não vamos falar das etapas complicadas no final. Somente as recompensas dos primeiros níveis de afinidade. Se conseguir acionar um golpe crítico, isso já seria suficiente para deixar alguém satisfeito por um tempo. Vamos voltar para a empresa. A empresa em que trabalho já tem muitas funcionárias. Também há muitas garotas bonitas. Não deve ser difícil encontrar algumas com uma boa aparência acima de 80. Ele suspirou. Ele originalmente pensava em usar o sistema para subir rapidamente, sair desinibidamente da empresa, viver uma vida de luxos. Agora parece que, seja por causa daquela considerável recompensa do sistema, ou por causa de Moshue, aquela mulher que ele ama e odeia ao mesmo tempo, ele não pode deixar essa empresa por enquanto, pelo menos até suas asas estarem bem desenvolvidas. Este é o melhor campo de caça para ele. Kim Feng voltou para a empresa. Ele não voltou imediatamente ao seu lugar de trabalho, mas estava caminhando lentamente pela área de escritórios. Seu olhar parecia passar despreocupadamente por cada estação de trabalho. Ao passar por uma estação de trabalho, uma garota vestida de forma estilosa chamou sua atenção. Ele lançou um olhar rápido. O painel do sistema apareceu a tempo. O alvo era Zhang Xiaomei. Beleza 65. Status solteira. Kim Feng franziu a testa involuntariamente. Só 65 pontos? Está brincando? Essa garota parece bastante atraente. Com essa aparência e esse corpo, de alguma forma, deveria ter pelo menos 75, certo? O tom eletrônico sem emoção do sistema soou em sua mente na hora certa. Informou que todas as avaliações de beleza deste sistema são baseadas no estado natural sem maquiagem do alvo, excluindo qualquer maquiagem ou embelezamento, filtros e outros fatores externos. Portanto, era uma classificação puramente natural, sem edição. Kim Feng entendeu. Não é à toa que é conhecida como a maior das 4 artes malignas, a maquiagem, conseguindo levar os 65 pontos para 75 visualmente. Impressionante. Ele então olhou rapidamente para algumas colegas de trabalho que passavam. A situação parece muito similar. Algumas garotas, embora sem maquiagem, provavelmente têm uma boa base, mas a pontuação de beleza pura dada pelo sistema, basicamente fica em torno de 75 pontos. Não chega de jeito nenhum a 80. Parece que para encontrar uma beleza solteira, 100% natural e sem aditivos, com uma pontuação acima de 80 aqui na grande líder internacional, a dificuldade não é pequena. Justo quando ela estava um pouco desapontada, seu olhar acidentalmente passou pela entrada da copa próxima, onde algumas mulheres maduras estavam rindo e segurando xícaras de café. A maioria delas são do grupo de supervisoras ou gerentes de departamento com alguma experiência, todas bem vestidas e ainda mantendo seu charme. O encanto ainda existe em cada movimento, transmitindo uma maturidade e confiança que as garotas jovens não possuem. Charme maduro e estilo confiante. Uma das mulheres casadas realmente chamou sua atenção. Kim Feng, instintivamente, concentrou-se. Seu olhar passou rapidamente por ela. O alvo, Lina. Beleza 82, situação casada. É uma pena que eu tenha encontrado alguém com 82 pontos. Mas, no fim, é casada. Kim Feng acariciou o queixo. Um sorriso se formou nos lábios que só os homens entendem. Levemente decepcionado. Mas havia também um sorriso travesso e interessado. Pensou consigo mesmo. Embora eu não me importe de aprender com o Sr. Cão, experimentar um charme diferente, com a nossa força atual, é um pouco exagerado. Ele riu baixinho. E joga essa ideia irreal para o fundo da mente. Quando a gente realmente se estabelecer no futuro, receber recompensas do sistema até cansar, talvez eu possa considerar um desafio. Que sensação! Uau! Só de pensar isso já é emocionante. Ele balançou a cabeça e se livrou dessas ideias confusas.
Retomou o foco na área de trabalho, nas silhuetas que passavam. A prioridade do momento. Você ainda precisa encontrar um que atenda aos requisitos do sistema primeiro. Mulheres jovens solteiras com avaliações altas o suficiente. Fazer uma boa série de recompensas iniciais é o caminho certo. Justo quando ele virou em um canto do corredor, ele não esperava nem um pouco que alguém viria apressado da outra direção. Um estrondo abafado. Foi seguido pelo grito curto de uma menina. Qin Feng sentiu uma enorme força se aproximando. A pessoa inteira cambaleou após ser atingida. Ele acabou caindo no chão. Qin Feng foi o primeiro a reagir, suportando o impacto instantâneo do cóccix. Ele se apoiou com uma mão no chão. Levantou um pouco a parte superior do corpo. Foi então que ele conseguiu ver claramente. Uma garota estava sentada de forma sugestiva sobre ele. O que se via era um rosto um pouco assustado e desorientado, mas extremamente puro. Um rosto bonito, com olhos brilhantes e dentes brancos. A pele clara parecia até brilhar. Isso fez seu coração disparar. Que bela donzela pura! Liu Vanxi balançou um pouco a cabeça, sentindo-se e tonta. Finalmente percebeu que havia alguém sob ela. Seu rosto imediatamente ficou vermelho, com um profundo sentimento de desculpas e pânico. Ela apressadamente disse que não. Desculpe. Sinto muito. Você está bem? Senhor, senhor. Levantei-se rapidamente. Ele falava enquanto estendia uma mão fina e clara. Parecia querer ajudar Qin Feng. Qin Feng a observou. Aqueles grandes olhos, que pareciam brilhantes por causa do nervosismo, e as bochechas coradas. Aquele pequeno desconforto em seu coração imediatamente desapareceu. Em vez disso, surgiu uma sensação estranha. Ele limpou a garganta. Apontou para sua própria coxa. Com um sorriso de brincadeira, ele lembrou aquela beldade. Você ainda está sentado em cima de mim? Ah, sim, desculpe. Liu Vanxi parecia um gato com o rabo pisado. Exclamou. Ela se levantou apressadamente de cima de Qin Feng. Por que se levantou rápido demais? O salto quase torceu o pé. O corpo balançou levemente. Assim que se estabilizou, ele nem se atreveu a levantar a cabeça. Ele se curvou repetidamente em desculpas. Sinto muito mesmo. Eu estava pensando em algumas coisas. Eu realmente me desculpo por não prestar atenção no caminho. Enquanto falava, ele estendeu a mão querendo ajudar Qin Feng a se levantar. Senhor, posso ajudá-lo a se levantar? Qin Feng inicialmente pensou em se levantar com um movimento ágil. Queria se levantar e impressionar. Mas ao ver a expressão sincera e arrependida dele, e a mão que tremia levemente no ar, ele hesitou em se levantar por conta própria. Então, ele estendeu a mão e segurou a palma suave de Liu Vanxi. Então, eu conto com você. Qin Feng fez força com a mão. Ele se preparou para se levantar aproveitando a força dela. Quem poderia imaginar? Liu Vanxi provavelmente não esperava que ele fosse tão forte. Além do mais, ele ainda estava um pouco desorientado. Seus pés já estavam inseguros. Ao puxá-lo assim, ele não apenas não conseguiu levantar Qin Feng. Ela perdeu o controle do corpo. Um leve grito de surpresa. Seu corpo estava incontrolável. Ela caiu novamente em direção a Qin Feng. Ela mergulhou diretamente em seus braços. Maciez e delicadeza. Cheia de um aroma suave. Qin Feng instintivamente abraçou sua cintura. Os dois estavam em uma posição ainda mais íntima. Eles se colaram novamente. O contato íntimo de repente fez com que Qin Feng e Liu Vanxi ficassem ambos surpresos. O tempo parecia ter parado naquele momento. Após alguns segundos de hesitação, ambos podiam sentir claramente a temperatura e a suavidade do toque do corpo da outra pessoa, e aquela batida de coração um pouco acelerada. Foi Qin Feng quem voltou à realidade primeiro. Ele olhou para a garota que estava novamente caída sobre ele. A garota com o rosto todo vermelho. Não pôde evitar um sorriso. Com um toque de provocação, ele disse, senhorita, eu sei que sou muito bonito, com um charme incomparável. Mas ser tão ousada logo no primeiro encontro, não é um pouco demais? Não é um pouco exagerada? Desculpe, desculpe. Liu Vanxi parecia ter acordado de um sonho. Suas bochechas brancas instantaneamente ficaram ainda mais vermelhas, como uma maçã madura. Ela se apressou em se desculpar. Em um estado de desespero, queria se levantar dos braços de Qin Feng. Quem diria que assim que ela se mexeu, ela soltou um breve grito de surpresa. Na verdade, Liu Vanxi estava prestes a se levantar, mas descobriu que seu cabelo liso, de alguma forma, estava preso à frente do peito de Qin Feng.
junto a um delicado colar que ele usava. Estava emaranhado. Com esse puxão, ele não conseguiu se levantar. E, na verdade, por causa do emaranhado de cabelo, seu equilíbrio ficou instável novamente. E mais uma vez, caiu de volta nos braços de Qin Feng. Não se mexa, parece que ficou preso. Qin Feng murmurou. O hálito morno acariciou a orelha de Liu Vanchi. Isso fez com que ele encolhesse o pescoço involuntariamente. Ele se aproximou um pouco mais, observando atentamente o colar preso em seu cabelo. É o meu colar que ficou preso no seu cabelo. Ele estendeu cuidadosamente. As mãos dele se moveram lentamente com paciência, para soltar algumas mechas de cabelo negro que estavam presas no colar. Um pouco de cada vez, ele as desfez do pequeno fecho da corrente. Liu Vanchi não ousou se mover. Deixou Qin Feng mexer nela. Era possível sentir um leve aroma dele. Do bom sabonete masculino. Sentiu o olhar concentrado dele. E os dedos. O toque leve, ocasional, nos seus cabelos e bochechas. Ele se aproximou bastante. Meu coração estava acelerado. Mas ele parecia muito sério. Os dedos dele eram suaves também. Não pareciam um mau caráter. Liu Vanchi pensava em muitas coisas. O calor das bochechas não diminuiu nem um pouco. Finalmente, Qin Feng desfez a última mecha de cabelo. Ele soltou um pequeno suspiro de alívio. Ele disse suavemente para a garota em seus braços: "Você pode se levantar agora." Dito isso, ele se levantou primeiro apoiando-se com uma mão. Em seguida, de forma natural, estendeu a mão para Liu Vanchi, que ainda estava sentada no chão. "Deixa eu te puxar." Liu Vanchi olhou para a mão que ele estendeu. Ela hesitou por um momento, mas acabou colocando sua mãozinha fria sobre a dele. Segurou firme e Qin Feng a alertou. Ele fez um leve esforço com a mão. Queria puxá-la para cima. No entanto, parece que essa garota Liu Vanchi realmente estava um pouco com as pernas bambas. Ou talvez por causa das sequências de infortúnios que ocorreram antes. Isso deixou sua mente um pouco confusa. Quando Qin Feng a puxou, ele deu um passo vacilante novamente. Ele não conseguiu se manter em pé. Ao contrário, soltou um grito mais uma vez. Seu corpo incontrolável, mais uma vez foi parar nos braços de Qin Feng. Quantas vezes já foi isso? A senhorita Qin Feng, sem opção, abaixou a cabeça, olhando para a pessoa suave e delicada em seus braços. Não pôde deixar de provocar com humor, mas ainda assim rapidamente estabilizou os dois. Então a ajeitou suavemente para que ficasse de pé. Ele também deu um passo para trás. Aumentou a distância. "Desculpe, me desculpe." Liu Vanchi estava tão envergonhada que estava à beira das lágrimas. Sua voz era tão fina quanto o zumbido de um mosquito. Qin Feng olhou para seu jeito desamparado. Seu semblante parecia triste, à beira das lágrimas. Ele também achou que não era bom continuar a provocá-la. Ele se agachou, pegou os vários livros e pastas que estavam espalhados no chão, apanhou e entregou. Entregando, disse: "Por que você está sempre se desculpando?" "Ah, desculpe." Liu Vanchi, de forma instintiva, disse novamente. Só percebeu que tinha falado de novo depois de pegar os livros. Apanhou rápido a mão pequenina para cobrir a boca. Seus grandes olhos brilhavam enquanto olhavam para Qin Feng. Aquela aparência, para Qin Feng, era simplesmente adorável ao extremo. Qin Feng sentiu algo em seu coração. Quase sem perceber estendeu a mão e acariciou levemente sua cabeça. Liu Vanchi tremeu ligeiramente, como se não esperasse que ele tivesse esse gesto repentino. Depois de um bom tempo, ele finalmente protestou timidamente, com o rosto todo vermelho. "Não toque na minha cabeça. Minha mãe disse que tocar na cabeça impede de eu crescer." Essa resposta fez Qin Feng não conseguir conter algumas risadinhas. Ele retirou a mão e perguntou gentilmente: "Qual é o seu nome? Como eu nunca te vi em nosso departamento." "Você é de outro departamento, recém-transferida." Eu me chamo Liu Vanchi. Eu sou uma nova funcionária. Comecei ontem. Estou estagiando neste departamento." Liu Vanchi respondeu em voz baixa. Sua voz ainda carregava um pouco de timidez. Objetivo: Liu Vanchi. Idade: 25 anos. Profissão: estagiária na empresa Liren. Atração 92, empatia 25. Graças à intervenção oportuna do anfitrião. Ação gentil. Objetivo: gerar uma impressão inicial positiva e curiosidade sobre o anfitrião. Estado: solteiro. Qin Feng ficou feliz. Parece que essa sequência de infortúnios não foi totalmente sem frutos, não? A atração começou com 25 imediatamente. "Ei,
Por que você não veio ao departamento ontem? Eu nem te vi. Ontem, Liu Vanxi abaixou a cabeça timidamente. Ontem, eu acabei de finalizar o processo de contratação. Então, fui chamada pelo gerente Zhao. Ele disse que queria me dar uma pequena recepção de boas-vindas. Então, não tive tempo de ir ao departamento. Qin Feng teve um momento de revelação. Em seguida, um brilho malicioso passou por seus olhos. Ele prolongou a voz e disse: então era isso. Você é aquela que me fez ser forçado a fazer hora extra até tarde ontem, não é? Ah, Liu Vanxi ouviu. Seu rosto pequeno instantaneamente ficou um pouco mais vermelho. Ela apressadamente balançou as mãos. Eu não sabia. Desculpe, desculpe. Eu não sabia que seria por minha causa. Tudo bem, tudo bem. Qin Feng viu que ele ia pedir desculpas novamente. Ele rapidamente o interrompeu. Sua voz também se suavizou. Eu estava apenas brincando. Não tem nada a ver com você. É aquele Zhao Jinhai. Mesmo sem a sua festa de boas-vindas, ele ainda arrumaria outra desculpa para encher o saco. Oh, Liu Vanxi acenou com a cabeça, parecendo entender um pouco. Mas claramente ela soltou um suspiro de alívio. Qin Feng olhou para sua aparência ingênua. Seu coração se mexeu. Perguntou, a propósito. Aquele Zhao Jinhai. Ele fez algo com você ontem? Posso te dizer. Aquele cara na nossa empresa é famoso por ser um libertino. Ele gosta especialmente de tirar vantagem das colegas mulheres. Você, uma recém-chegada, deve ter cuidado. Ao ouvir o nome de Zhao Jinhai, a expressão de Liu Vanxi claramente ficou um pouco desconfortável. Ele hesitou por um momento. E então disse baixinho, sim, sim. Ontem, na festa de boas-vindas, ele estava sempre tentando me segurar pela mão, dizendo que queria ler a minha palma e coisas assim. Todos eu consegui evitar na hora certa. Então você ainda, Qin Feng franziu a testa. Estava prestes a dizer algo. Nesse momento, não muito longe, de repente, ouvimos a voz de um homem um tanto oleosa. Ele gritou com muita energia, lamentando. Liu Vanxi, venha rápido ao escritório. Eu preciso de você para algo. Os dois se viraram na direção da voz. Viram uma silhueta baixa e gordinha, que estava de pé no outro extremo do corredor. Ele estava olhando para cá com os olhos semicerrados. Era o gerente do departamento, Zhao Jinhai. A voz ligeiramente oleosa de Zhao Jinhai quebrou a atmosfera sutil na esquina do corredor. Qin Feng e Liu Vanxi olharam simultaneamente na direção da voz. O rosto de Liu Vanxi ficou pálido instantaneamente. Sua pequena mão segurou nervosamente a borda da roupa. Sua voz estava claramente apressada. O que eu vou fazer? Os olhos de Qin Feng se fixaram. Ele rapidamente recuperou a compostura. Ele deu um tapinha no ombro de Liu Vanxi. Ele sussurrou para confortá-la, dizendo para não ter medo. Fique tranquila, aqui é a empresa. À luz do dia. Mesmo que Zhao Jinhai tenha intenções libidinosas, ele não se atreveria a fazer nada realmente. No máximo, ele iria tirar vantagem nas palavras. Ou te fazer algumas tarefas. Ele fez uma pequena pausa. E então, em voz baixa, acrescentou. Mas você ainda deve ficar atenta. Tente não deixar que ele tire proveito de você de maneira concreta, como toques físicos desnecessários. E se, quero dizer, se ele realmente for longe demais, se você não aguentar mais, então, encontre uma maneira de me mandar uma mensagem. Eu irei imediatamente te ajudar. Tudo bem? Liu Vanxi parecia agarrar-se a um salva-vidas. Ela assentiu repetidamente, com gratidão nos olhos. Tudo bem, irmão Feng. Vamos nos adicionar no WeChat. Para facilitar o contato, Qin Feng pegou o celular. Abriu o código QR do WeChat. Eu me chamo Qin Feng. Pode me chamar de irmão Feng a partir de agora. Muito obrigado, irmão Feng. Liu Vanxi rapidamente pegou o celular para escanear o código. Após adicionar como amigo, ela ainda fez uma reverência profunda para Qin Feng, com um pouco de arrependimento e muita gratidão. Muito obrigado mesmo, irmão Feng. Ele provavelmente ainda está se sentindo envergonhado pela sequência de infortúnios de antes. Sente em dose constrangido. Qin Feng acenou com a mão. Foi apenas um pequeno detalhe. Vá logo. Caso contrário, aquele gordinho pode inventar algo para te complicar. Certo, então eu vou primeiro. Adeus, irmão Feng. Liu Vanxi correu na direção de Zhao Jinhai. Ela não parava de olhar para trás para ver Qin Feng, observando sua silhueta se afastar. Um som de notificação soou na mente de Qin Feng. Meta, aumento de 5 na afinidade com Liu Vanxi. Afinidade atual, 30.
Defina a meta de superar 30 pontos na afinidade com Liu Vanchi. Acionar a recompensa por nível de afinidade. O ativo total do anfitrião passou por um teste de aumento de 3 vezes. Realizar a avaliação de golpe crítico. A avaliação foi bem sucedida, desencadeando um golpe crítico de sorte. O aumento dos ativos desta vez tem um multiplicador extra de 1. Calculando o ativo atual de 4.000 yuan multiplicado por 4, resulta em 16.000 yuan. Ativo adicional de 12.000 yuan. Isso significa que o ativo simplesmente quadruplicou. Qin Feng sentiu uma onda de alegria intensa no coração. Mal conseguia acreditar, confiando em seus próprios ouvidos. De 000 quadruplicando. Isso significa 16.000. Lucro líquido de 120.000, totalizando 16.000. Qin Feng sentiu uma emoção profunda. Logo, ficou extremamente feliz. Quase simultaneamente, o celular dele vibrou. Uma notificação de mensagem do banco apareceu na tela. Banco Pindian. Sua conta de cartão de poupança com final 7.700. Recebeu uma transferência de 1.200.000 yuan. Saldo disponível de 1.600.000 yuan. Isso é dinheiro de verdade. Qin Feng estava um pouco incrédulo. Apressou-se em abrir o aplicativo do banco no celular para verificar. Depois de ver que o saldo realmente tinha se tornado 16.000 yuan, ele ainda se sentia um pouco inseguro. Pensou bem. Ele abriu com destreza um jogo mobile que costuma jogar. Sem hesitar, escolheu um pacote de recarga inicial de 6 yuan. Clicou em pagar. Pagamento bem-sucedido. Caramba, é verdade. É realmente dinheiro de verdade. Qin Feng estava tão animado que quase pulou. O problema de dinheiro que o atormentava há muito tempo acabou sendo resolvido devido ao aumento da afinidade com Liu Vanchi. Foi assim que se resolveu. Embora não seja muito, mas pelo menos é um bom começo. No entanto, ele rapidamente se acalmou. Não, esse dinheiro não pode ser gasto à toa agora. Precisa ser todo guardado, para se preparar para a possível duplicação de ativos do sistema no futuro. Caso contrário, se vier um pouco, gaste um pouco. Mesmo que se multiplique várias vezes. A base é muito pequena. Nunca se deve esperar realmente ficar rico. Ele fez a determinação silenciosamente. Esse dinheiro não deve ser usado a menos que seja absolutamente necessário, ou em um momento que possa gerar um retorno maior. Definitivamente não será usado. Com um ânimo elevado, Qin Feng estava passeando pela área de trabalho. Ele parecia muito mais relaxado. A coluna se endireitou involuntariamente muito mais. Seu rosto também tinha um sorriso sutil. Ele se deparou com o departamento administrativo. A elegante e atraente irmã Li, segurando uma xícara de café. Ela estava saindo elegantemente da copa. Os olhos de Qin Feng brilharam. Ele se aproximou proativamente. Seu sorriso era excepcionalmente radiante. Ele abriu a boca e elogiou a irmã Li. Seu traje hoje está realmente bonito. Está cada vez mais encantadora. Ele se referia à irmã Li. Um par de olhos bonitos passou por ele. Ela riu tapando a boca e disse: Esta não é a nossa Xiaoqin? Hoje você está com açúcar na boca. Ou você encontrou um lingote de ouro? Falando assim, você sabe como agradar. Ela parecia radiante. Era bem diferente de antes. Qin Feng riu alto, acompanhando suas palavras, com um toque de humor apropriado. Ele disse: Isso não é nada. Sendo inspirado todos os dias por beldades como você, irmã Li, esse gosto e confiança. Naturalmente, isso só pode melhorar, certo? Ai, você é um espertalhão. A irmã Li ficou encantada com o que ele disse. Ela estendeu os dedos bem cuidados e fez um gesto sutil. O sorriso dele se tornou ainda mais radiante. Você está aprendendo a deixar a irmã feliz. Olha como você está animado hoje. Em outro dia, devemos convidar a irmã para um jantar? Precisamos conversar bem com a irmã. Falar sobre a sua sorte no amor. Ou se você ganhou alguma fortuna inesperada. Com certeza. Qin Feng respondeu prontamente. Seu sorriso era sincero, com um toque de expectativa. Poder convidar uma beldade como você para jantar. Isso definitivamente seria uma honra para mim. Quando você estiver disponível. Se quiser comer algo, é só dizer. Estou sempre à disposição. Tudo bem, você que está dizendo isso. Irmã, vou lembrar disso. Na hora, você não pode trapacear. A irmã Li sorriu satisfeita. Achei que este jovem à minha frente parecia de repente ter se tornado muito mais interessante. Os dois trocaram algumas provocações com humor de forma descontraída. A atmosfera estava perfeita. Foi quando
o celular de Qin Feng no bolso. De repente vibrou várias vezes de forma curta e apressada. Ele, um tanto confuso, tirou o celular para olhar e descobriu que era uma mensagem do WeChat. Ao abrir, as sobrancelhas de Qin Feng imediatamente se franziram. No quadro de chat, Xixiu havia enviado várias mensagens seguidas, mas o conteúdo era uma série de caracteres sem sentido, como se tivesse sido digitado aleatoriamente. Feng G% A. Star SDX Mi rápido. GFGKJ ao 50% AI. Tigon Uvu. Qin Feng olhou para a tela do celular, onde Xixiu enviou uma sequência de caracteres confusos. Seu coração apertou instantaneamente. Não era bom. Ele imediatamente percebeu que era Liu Vanxi, aquela menina ingênua. Não tinha tempo nem para falar com a Li Ji, que sorria charmosa ao lado. O que mais havia para dizer? Qin Feng deixou escapar uma frase de cortesia. Tenho um assunto urgente, vou embora. Ele imediatamente se virou e disparou em direção ao escritório de Zhao Jinhai. Ele agora tinha um pouco de confiança que o sistema lhe concederá, juntamente com a expressão tão inocente de Liu Vanxi, e seu olhar cheio de confiança nele. Passou pela sua mente. Uma chama inexplicável de frustração e instinto protetor surgiu. O escritório de Zhao Jinhai ficava no fundo do departamento. Qin Feng chegou à porta, furioso. Sem pensar duas vezes, levantou o pé. Com um estrondo, de forma brusca, chutou a porta do escritório e entrou como um furacão. A cena dentro do escritório imediatamente fez a fúria de Qin Feng aumentar. Ele viu o corpo gordo e magro de Zhao Jinhai. Estava sentado bem próximo de Liu Vanxi. Quase a empurrou para o canto do sofá. Ele tinha uma mão gordurosa e indecorosa. Estava estendendo-a em direção ao ombro de Liu Vanxi, com um sorriso lascivo e malicioso no rosto. Parecia que estava a ponto de conseguir o que queria. Enquanto isso, Liu Vanxi parecia aterrorizada e resistente. Seu corpo estava se encolhendo com todas as forças. Seu rosto estava pálido e lágrimas já estavam se formando em seus olhos. O irmão Feng viu Qin Feng aparecer de repente. Liu Vanxi parecia ter visto um salvador. Com a voz embargada, exclamou. Zhao Jinhai também ficou surpreso com essa mudança súbita. Ele levou um grande susto. A mão estendida ficou paralisada no ar. Ele virou abruptamente a cabeça e viu que era Qin Feng. Seu rosto gordo imediatamente ficou sério. Ele gritou severamente para Qin Feng. O que você pretende fazer? Você quer se rebelar? Entre no meu escritório. Por que você não bateu a porta? Entrou diretamente. Não há mais regras? Qin Feng avançou alguns passos. Ele puxou Liu Vanxi para trás de si, protegendo-a. Pare, ele disse, e então olhou friamente para Zhao Jinhai. Sua voz sem um pingo de calor. Estou aqui para perguntar ao gerente Zhao. Quando será pago o meu adicional por horas extras de ontem? Zhao Jinhai ficou surpreso com a menção ao adicional por horas extras. Ele soltou uma risada desdenhosa. Que adicional por horas extras? Quem aprovou isso para você? Não, não. Os olhos de Qin Feng se tornaram frios. Desculpe, mas receio que só posso escalar isso para cima. Deixe que a liderança da empresa decida. Zhao Jinhai não esperava que Qin Feng se atrevesse a falar assim com ele hoje. Sua atitude era tão firme. Parecia outra pessoa. Ele apertou os olhos. Ele ameaçou Qin Feng. Você é esperto, hein? Asas duras, não é? Ousado o suficiente para me desafiar. Você não tem medo que eu te prejudique no departamento? Te fazer não conseguir ficar? Se o Qin Feng de antes ouvisse isso, ele provavelmente já teria ficado com as pernas tremendo de medo. Mas desde que teve o sistema, ele não dá a mínima para gente como Zhao Jinhai. Não o considera nem um pouco. Ele ri por dentro. Não tem problema, posso simplesmente pedir demissão. No final das contas, é só que é difícil encontrar algumas garotas que sejam mais de 80 pontos. Portanto, Qin Feng agora tem uma mentalidade totalmente despreocupada. Se está confortável nesta empresa, vai continuar aqui. Se não estiver mais confortável, ele vai embora na mesma hora. Nunca mais vai aceitar qualquer tipo de injustiça como antes. Não vai depender do humor de ninguém para agir. Ele olha fixamente para Zhao Jinhai. Sua voz é calma, mas denota uma firmeza indiscutível. Gerente Zhao, eu só estou lutando pelos meus direitos legítimos. Se você acha que estou te ameaçando, não há necessidade disso. Não sou do tipo que se assusta com perseguições. Se você acha que pode fazer o que quiser, então tente ver o que acontece. Zhao Jinhai ficou sufocado pela atitude impassível de Qin Feng.
Sua postura inflexível o deixou perplexo. A cor do seu rosto alternava entre azul e pálido. Ele não esperava. Esse funcionário, que normalmente estava sob seu controle, tinha a audácia de desafiá-lo hoje. Ele girou os olhos. Parecia estar ponderando os prós e contras. Finalmente, ele respirou fundo. Sua raiva diminuiu um pouco, mas ainda havia um toque de ressentimento e cálculo. Você quer o pagamento por horas extras, certo? Bem, isso não é impossível. Zhao Jinhai, com um sorriso forçado, disse, assim está bom. Eu tenho uma tarefa perfeita aqui. Se você conseguir concluí-la, não só pagarei suas horas extras de ontem, mas também incluirá o pagamento por esta tarefa. O que acha? Qin Feng estava prestes a recusar. Ele não acreditava que esse gordo de Zhao Jinhai seria tão bondoso. Mas, para suas surpresas, Zhao Jinhai imediatamente disse: este trabalho é da secretária Lin Wei, da gerente Gu Vanqiu. O secretário Lin pediu pessoalmente que nosso departamento enviasse alguém para resolver isso o mais rápido possível. Se você conseguir resolver, será uma grande conquista para o Sr. Gu. A secretária de Gu Vanqiu, Lin Wei, fez Qin Feng sentir uma mudança em seu coração. Está relacionado com Gu Vanqiu. Isso pode ser interessante. Zhao Jinhai percebeu que ele parecia um pouco agitado. Imediatamente acrescentou que, se essa tarefa fosse concluída com sucesso, a empresa poderia receber um bônus especial de 30.000 yuan. Nesse caso, eu decido como será usado esse dinheiro. Tudo será para você. Além disso, eu acho que essa garota é bastante esperta. Então deixe que ela vá com você para resolver isso. Assim, ela poderá te ajudar. Qin Feng riu por dentro. Isso é impossível. Uma tarefa tão simples e lucrativa, como poderia ser destinada a mim? Seria estranho se ele não quisesse sua parte primeiro. Ele, imediatamente, sem mostrar emoção, começou a prestar atenção em Zhao Jinhai. Pensou Zhao Jinhai, essa tarefa é uma grande armadilha. Antes, mandamos várias equipes e não conseguimos resolver. Até houve alguns que queriam se aproveitar do nome da empresa para forçar a situação. Quase foram expulsos da porta da empresa. Ei, você não gosta de defender a Liu Vanxi? Não gosta de influenciar para tirar vantagem sobre mim? Então vou te fazer passar vergonha na frente da Liu Vanxi. Vai ser uma bela de uma humilhação. E então, irmão Feng, quero ver como você vai se sair. Quando a missão falhar, eu vou me reportar direitinho ao gerente Gu. Dizer que você não sabe lidar com as coisas, HM? Você se atreve a se opor a mim? Cuidado, você pode se dar mal. Realmente há um problema. Qin Feng pensou consigo mesmo. Mas ele mostrou uma expressão interessada no rosto. Ele precisava urgentemente de uma oportunidade para se aproximar de Gu Vanqiu. Também precisava de dinheiro para preparar a base para dobrar os ativos do sistema. Embora essa missão seja arriscada, como já estava em contato com Gu Vanqiu, era necessário aceitá-la. Caso contrário, ele, um simples funcionário, só em 1000 anos, poderia realmente tocar o núcleo do poder da empresa. Pensando nisso, Qin Feng acenou com a cabeça e disse: tudo bem, gerente Zhao, eu aceito essa tarefa. Qin Feng assumiu a tarefa mencionada por Zhao Jinhai, mas as coisas ainda não tinham terminado. Seu olhar frio focalizou novamente Zhao Jinhai, que estava afundado no sofá. Zhao Jinhai, com sua expressão ainda desagradável. A propósito, gerente Zhao. A voz de Qin Feng era calma, mas carregava um significado inquestionável. Há mais uma coisa que preciso lembrá-lo. A partir de hoje, Liu Vanxi estará sob minha proteção. Não quero mais ver ou ouvir qualquer coisa sobre você tentando assediá-la. Se você ousar tocar nela novamente, ou tiver qualquer intenção imprópria. Qin Feng mal terminou de falar, quando de repente levantou a perna direita sem aviso, direcionando-a para a parte inferior da virilha de Zhao Jinhai, que estava com as pernas abertas. E então, deu um forte chute no macio assento do sofá. O sofá fez um som abafado. Tudo tremeu um pouco, embora não tenha acertado Zhao Jinhai diretamente, mas a posição e a força deste chute eram suficientes para fazer qualquer homem sentir um frio na virilha. Você mesmo avalia as consequências. Qin Feng lentamente recolheu o pé. Seu tom era severo. Zhao Jinhai ficou apavorado com esse chute repentino e perdeu completamente a compostura. Seu corpo se contraiu abruptamente. Ele desabou no sofá. Uma transpirada fria surgiu instantaneamente em sua testa. Ele apontou para Qin Feng. Seus lábios tremiam. Você, Qin Feng. Você se atreve a me ameaçar? Você
Você não pode fazer nada comigo. Você pode tentar. Qin Feng lançou essa frase friamente. As palavras soaram como a declaração de um fato consumado. Então ele se despediu de olhar Zhao Jinhai. Aquele rosto gordo, aterrorizado e furioso. Ele caminhou diretamente até a mesa de escritório. Pegou aquele fino documento de tarefas. Virou-se e puxou a mão da pessoa ao lado, que já estava boquiaberta. Mas de repente sentiu uma inexplicável sensação de alívio. A mão delicada de Liu Vanxi saiu com passos largos, até que a porta do escritório se fechou atrás dela, isolando qualquer rugido que Zhao Jinhai pudesse fazer. Liu Vanxi finalmente soltou um longo suspiro de alívio. O irmão Feng levantou a cabeça e olhou para Qin Feng. Nos grandes olhos brilhantes havia gratidão e admiração. Obrigada, obrigada por me salvar. Você realmente foi muito bonito agora. Para Qin Feng, isso era uma trivialidade. Ele acenou despreocupadamente com a mão. Mas em seu coração, sentia uma onda de satisfação sem precedentes por suas ações ousadas antes. E pelo olhar de Liu Vanxi voltado para ele naquele momento, com aquele olhar brilhante, uma sensação de prazer sem igual surgiu dentro dele. Ele pensou, caramba, essa sensação de fazer o que quiser, sem se preocupar com a opinião dos outros era realmente deliciosa. Ele começou a se sentir um pouco obcecado por esse controle total. O sabor de vingança e amizade. O som do sistema em minha mente soou no momento certo. Alvo, Liu Vanxi. Aumentou a simpatia em 8. Simpatia atual, 38. Ele caminhou até um canto solitário do corredor. Qin Feng parou e olhou para Liu Vanxi. Sua expressão se tornou um pouco mais séria. Vanxi, você também ouviu a tarefa que Zhao Jinhai mencionou há pouco. Ele quer que nós dois vamos juntos. Ele balançou o papel da tarefa que estava segurando. No entanto, eu sinto que essa tarefa é um pouco perigosa. Você, sendo uma garota, é melhor não participar. Deixe que eu a complete sozinho. Quando a tarefa estiver concluída, o mérito será seu também. Vou dividir o prêmio com você na metade. O que você acha? Ele falou isso com sinceridade. Afinal, aquele velho raposo, Zhao Jinhai, não tem boas intenções. A tarefa certamente não será simples. Não, Feng Jie. Liu Vanxi, no entanto, inesperadamente balançou a cabeça. Seus olhos estavam firmes. Se eu estiver apenas olhando de lado, então eu serei para sempre apenas um estagiário que não sabe nada. Assim, nunca vou crescer. Eu nunca vou ter crescimento. Eu não quero ser apenas um vaso inútil. Ele falou com seriedade, com um toque de teimosia. Mas é realmente perigoso. Qin Feng enfatizou. Ele consegue ouvir os sentimentos de Zhao Jinhai e perceber a dificuldade da tarefa. Estou disposto a ir com o irmão Feng, mesmo na perigosidade. Liu Vanxi não hesitou em encontrar seu olhar. Seu rosto pálido estava cheio de determinação. Eu acredito que o irmão Feng pode me proteger. E eu também quero contribuir com meu esforço. Não quero ser um fardo para o irmão Feng. Qin Feng olhou para essa garota à sua frente. Ela estava prestes a chorar há pouco. Mas neste momento, para não ser um vaso, ela reuniu coragem para enfrentar o perigo ao lado dele. Algo suave dentro dele foi profundamente tocado. O sistema aumentou a afinidade de Qin Feng com Liu Vanxi. 999, não faça barulho. Ele respirou fundo, olhando nos olhos sérios de Liu Vanxi. Acenou com a cabeça solenemente. Bem, já que você disse isso, então eu, Qin Feng, se eu continuar hesitando, seria muito pouco masculino. Pode ficar tranquila, eu certamente vou proteger sua segurança. HM, tudo bem. Irmão Feng, Liu Vanxi assentiu fortemente. Seu rosto finalmente exibiu um sorriso feliz. Seus olhos brilhavam com uma luz de confiança. Então vamos primeiro ver qual é essa tarefa. Qin Feng ergueu o documento da tarefa que estava em sua mão. O título do documento da tarefa é sobre o tratamento adequado das controvérsias na cooperação com o grupo Blue Sky. Missão urgente. O conteúdo principal dizia aproximadamente: Grupo Blue Sky, como empresa, um importante parceiro na nova linha de tecidos ecológicos. Ambas as partes, em relação a padrões de qualidade de produtos e prazos de entrega, bem como na compreensão de algumas cláusulas de preço do contrato, tiveram algumas divergências e atritos bastante evidentes. Anteriormente, a empresa já designou vários colegas para se comunicar, para coordenar, mas não conseguiu alcançar uma solução efetiva, causando um impacto relacionado. O progresso do projeto de cooperação foi significativamente impedido.
causando um impacto potencial para a empresa. A tarefa exige ir à sede do grupo Blue Sky para realizar uma nova rodada de negociações formais. É imprescindível entender a verdadeira atitude da outra parte nesta controvérsia. A verdadeira atitude e o cerne da questão: esforçar-se para resolver os conflitos atuais através de comunicação eficaz, o mais possível, proteger os interesses legítimos da empresa neste projeto de cooperação, e formar uma solução preliminar e um relatório do processo. Na seção de responsáveis, ainda está a assinatura elaborada de Zhao Jinhai. Ao lado, em letras pequenas impressas, indicando a proposta original do projeto. O contato é a secretária do presidente, Lin Wei. Qin Feng terminou de ler e levantou ligeiramente a sobrancelha. Este documento de tarefa, à primeira vista, parece ser apenas uma negociação comercial um tanto complicada. Mas, considerando anteriormente as palavras malignas que ouviu de Zhao Jinhai, esta tarefa é impossível de ser concluída. Vários que foram não conseguiram completar. Até mesmo alguns tentaram forçar a situação. Todos foram expulsos da empresa deles. Qin Feng já sabia. Isso definitivamente não é apenas uma divergência e atrito tão simples. O chamado Grupo Blue Sky é provavelmente um osso muito difícil de roer. E Zhao Jinhai estava apenas esperando para ver a piada deles. Ou melhor, esperando que eles passassem vergonha. Após uma noite de descanso e uma breve discussão, na manhã seguinte, Qin Feng então levou Liu Vanxi. De acordo com o endereço no documento da tarefa, eles foram para a sede do Grupo Blue Sky, localizada na área de desenvolvimento suburbano. O prédio do escritório do Grupo Blue Sky fica em um novo parque industrial nos subúrbios. É um edifício moderno com fachada inteira de vidro reflexivo azul. Um edifício de fachada de vidro moderno. Ele se ergue em direção às nuvens. Sob a luz do sol da manhã, parece bastante impressionante. Mas também emana uma frieza que afasta os estranhos. Em comparação, o edifício do Grupo Liren destaca ainda mais a profundidade histórica e a atmosfera cultural. Os dois entraram em um saguão espaçoso e brilhante. Recepção. A atendente, educada mais distante, perguntou suas identidades. E a reserva? Qin Feng havia feito Liu Vanxi agendar como assistente do departamento de compras do Grupo Liren a reserva antecipada, para se encontrar com o gerente Wang Mingai do departamento de compras do Grupo Lantian. Após a confirmação das informações, a recepção sinalizou para que esperassem na área de descanso ao lado.